Shalom, shalom para você que está aí do outro lado, shalom para você que vai ouvir uma palavra de bênção na sua vida, shalom na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eterno Deus de amor, que nos atrai, Senhor, para estar perto de Ti, para estar íntimos de Ti, porque só Tu tens, Senhor, a palavra da vida eterna. Muito obrigada, Senhor, por esse dia, por essa hora. Obrigada por cada um que está conosco aqui. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, pela esperança no nosso coração. Muito obrigada. Abençoa a leitura da tua palavra e traz do alto, Pai, ensino e vida para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bem interessante e de uma parábola de Jesus que fica no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versículos 1 a 23. Nós vamos ler, depois nós vamos falar sobre isso. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e as comeram. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurado aos vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. E este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60, outro 30. Amém? Essa palavra do semeador é uma palavra muito lida, muito falada. Ela é até citada como exemplo para muitas coisas. E nós vamos ver hoje uma parte dessa parábola. Primeira coisa é entender o que é uma parábola, né? A parábola é uma história contada para ensinar. Então, a parábola, ela traz ensinamentos para a vida. Possui simbolismo, onde as coisas ditas na parábola, elas têm um significado específico
para aquilo, né? E usam, normalmente, quem conta parábolas, e naquele tempo era muito comum, e o que é contado com coisas e situações da cultura local, de onde se vive. Então, quando você quer ensinar uma coisa a uma pessoa, que é um ensino para a vida, uma moral, em termos de moral de qualquer coisa, se usa uma história que conta um acontecimento com coisas da sua própria cultura, com a linguagem da sua cultura e com simbolismos da sua própria cultura, para que ele, então, compreenda o que você está falando e faça lá suas analogias. E Jesus contava as parábolas. Ele tem outras parábolas aqui na Bíblia. Bom, nessa parábola, nós temos a figura da terra, que, como simbolismo, é o coração do homem. Nós temos aqui a semente, que é outro simbolismo, que aqui a semente é a palavra de Deus. E nós temos aqui a figura do semeador, é aquele que planta, aquele que joga a semente. E nós temos também aquele que recebe. E aqui fala do coração. 4 situações da semente que cai, os 4 tipos de terra. Ele compara esses 4 tipos de terra com os 4 tipos de coração, né? Que nós temos as diferenças entre nós. Bom, a terra, aqui como coração do homem, terra é a superfície sólida onde pisamos. Então, nós pisamos na terra, na superfície sólida. Nessa terra, nós construímos, nós edificamos, nós buscamos, nós fazemos muitas coisas. O tudo da nossa vida é feita nessa crosta terrestre, né? Nessa superfície sólida. É a camada onde nasce e crescem os vegetais, as árvores, as flores, todas as coisas. É aqui que nasce, cresce e dá fruto e embeleza. Então, nós temos 2 situações para a terra. Uma é o lugar onde edificamos, o lugar onde construímos as nossas coisas. E a outra situação é onde é plantado e onde crescem todas as coisas que plantamos, que são plantadas. Então, aqui faz analogia com o coração do homem. E no coração, nós construímos coisas, nós edificamos coisas dentro de nós. E é no coração que se planta, e aqui no coração cresce e floresce, dá fruto, seja a semente que for lançada e agasalhada, porque a semente ela é lançada na terra, e a terra agasalha, e vem o calor do sol e a água e faz germinar. Não é isso? E a semeadura, ela tem aqui uma coisa interessante, que a semeadura é uma atividade muito antiga, né? Mas antes da Revolução Agrícola, bem lá de trás, tornavam muitos povos como nômades. Por quê? Porque não se tinha uma maneira, uma terra apropriada, clima apropriado num lugar só para aquela semeadura. E, às vezes, a semente não está apropriada com a terra ou com o clima. Então, isso trazia muitos povos nômades. O que é nômade? Nômade são os povos que andam e que vão buscar recursos naturais disponíveis. Então, se ele está, isso é muito comum entre os pastores, era muito comum entre os pastores, e até hoje se anda com o gado para onde tem a relva, né? E assim se busca os recursos naturais. E os povos nômades eram assim. Ainda existem povos nômades hoje. Tem entre os índios, tem os aborígenes lá na Austrália. Então, nós ainda temos lá no deserto, nós ainda temos povos nômades, mas não é tão comum como era. Por quê? Após a Revolução Agrícola, ela foi trazendo o aprendizado, a experiência da semeadura, do plantio e da colheita. Então, com esses recursos que eles iam aprendendo a fazer aquilo ali, mesmo num clima não tão favorável, eles fixavam
a sua residência, fixavam as suas cidades, fixavam a sua moradia. Então, essa semeadura faz uma analogia com um coração que busca incessantemente coisas, sementes de todo tipo, né? Para resolver, às vezes, questões pessoais, às vezes uma questão, e nós vamos buscando, o ser humano ele vai buscando tábuas de salvação. Eu gosto muito dessa expressão que me lembra quando a gente cai no mar e não tem recurso, nós vamos buscar uma tábua de salvação. É assim a nossa vida, quando não temos um paradeiro, quando não temos um lugar fixo, quando não temos uma fonte onde nós podemos recorrer, onde é derramado para nós os recursos para a nossa vida, né? Então, nós ficamos como nômades. Eu quis trazer só essa questão da semeadura para mostrar como que, quando nós temos as coisas certas, nós podemos fixar num lugar, nós podemos ficar ali e usar e ser abençoados com as coisas que nós temos fixas. Então, aqui nós temos o que é uma parábola, nós temos a terra, que é o coração do homem, nós temos a semeadura fala de semente. A semente aqui nessa parábola é a palavra do reino de Deus. O reino de Deus, nós sabemos que é um reino de paz e justiça. Essa é a semente de Deus. E a semente, cada uma, quando levada à terra, nas suas condições para brotar, ela vai produzir aquilo que está nela. Ou seja, não adianta eu pegar uma semente de amora, por exemplo, plantar e esperar que daqui um tempo eu vá colher morango. Não vou, eu vou colher amora, porque a semente ela dá segundo a sua espécie. Não adianta que a gente ter um tipo de semeadura, de plantio, e na hora de colher, mudei, agora eu quero colher outra coisa. Não, primeiro nós temos que colher aquilo. Depois nós podemos até plantar outra coisa. E o reino de Deus é uma semente plantada no coração do homem, que Jesus trouxe o reino de Deus ao nosso coração, quando ele veio para cumprir o plano de Deus de resgate, de um plano de amor profundo, de dar a vida por nós, em pagamento dos nossos pecados e transgressões. Ele trouxe a semente do reino de Deus e foi plantada no coração de todo aquele que creu. E essa semente, ela vai frutificar, ela vai produzir segundo a sua espécie. E a espécie da semente do reino de Deus é de amor, de justiça e de paz. Essa é a semente de Deus para o coração do homem. Então, esse semeador plantou a semente. Ele jogou, e aqui diz que a semente foi caindo. Ele foi jogando e foi caindo em muitos lugares, né? E a primeira terra, o primeiro lugar que caiu foi à beira do caminho. Então, você tem um caminho onde você está plantando. É como se você visse um campo. Você prepara lá aquelas valas do plantio, não tem? Aqueles lugares onde você vai plantando. À beira do caminho, do lado, tem os lugares que não são apropriados. E logo vêm os pássaros e comeram e levaram embora essa semente. Esse é a primeira situação da terra. Primeiro plantio. Esse é o primeiro coração apresentado nessa parábola. Um coração que a terra é como se ele estivesse à beira do caminho. O que isso quer dizer? Ele ouve, até recebe, muitos recebem a semente, mas morre. Porque não está numa terra apropriada. Não tem como a terra agasalhar essa semente. Então, esse coração é o coração que não agasalha.
que não mantém, que não reflete, que não analisa, que não olha, ele recebe, ele ouve, mas logo, logo vêm os pássaros e levam, por qualquer outros motivos, porque não está em terra propícia. O coração não é uma terra propícia. Coração endurecido. A semente foi levada pelos pássaros. Ela veio, caiu ali à beira do caminho, caiu ali naquele lugar, mas rapidamente os pássaros foram lá, pegaram e levaram. Essa semente não produziu ali. Essa semente não produziu ali. Deus, ele busca um coração. Deus busca um coração. Deus olha para o nosso coração. Eu quero ler, antes de entrar aqui, em 1 Samuel, lá no Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. A semeadura, Deus vai buscar um coração, mas Deus distribui. Jesus morreu pela e para a humanidade. A semente vai cair em diversas terras, como aqui diz a parábola. Nós podemos escolher o tipo de semente que vamos agasalhar. A terra do nosso coração, não sei se é à beira do caminho, entre os espinhos rochosos, ou boa terra, mas nós vamos agasalhar. E aqui Deus está falando com o profeta Samuel, quando foi para ungir o rei Davi, que o rei Davi estava lá fora, cuidando das ovelhas, e os filhos que o pai apresentou para serem o rei de Israel, o novo rei de Israel, ser ungido pelo profeta, foram os altos, bonitos de aparência. E Deus falou com o profeta, não olha para a aparência, nem a estatura, porque eu não vejo como você vê. O homem vê o que está diante dos olhos. Nós, às vezes, escolhemos pelo que vemos, o que nos agrada aos olhos. Deus não vê assim, Deus não faz as coisas assim. Deus olha o coração. E por isso vem a semente para o coração. Nós temos que agasalhar a semente, que é a palavra do reino de Deus. E Deus busca um coração. E quem pode sondar o nosso coração é o Espírito Santo de Deus. É Ele que sonda o mais profundo do nosso ser. Né? Nós queremos até ter um coração, mas às vezes os nossos interesses são mais tumultuados. Então Deus está fazendo, Jesus fez essa analogia com a parábola do semeador, para mostrar que várias situações podem acontecer no nosso coração. E essa primeira foi à beira do caminho, onde rapidamente ela caiu e não teve chance nem de ser agasalhada. Rapidamente as aves pegaram e levaram embora. Não ficou. Nós ouvimos, porque nós temos ouvidos, nós compreendemos o que é dito, porque nós temos um cérebro, então nós compreendemos, está falando, nós achamos até muito bonito tudo que é dito, fica paralisado na nossa mente, nós compreendemos com a nossa mente. E nós não trazemos da mente para o coração. Às vezes nós conhecemos a semente de Deus, a palavra do reino de Deus, nós conhecemos, ouvimos e guardamos aqui, mas não agasalhamos, não deixamos que ela penetre em nós. E é esse agasalhar da semente e o brotar da semente e o crescer da semente é que traz a mudança de vida.
é que traz a transformação. E o Evangelho, a novidade do reino de Deus, a semente do reino de Deus, ela vem para isso, para que brote no nosso coração, e o nosso coração, ao agasalhar essa semente, e ela cresce, e ela vai dando os frutos, então é a salvação da nossa vida. É o que transforma a nossa vida, é o que muda o nosso olhar, é o que muda o nosso sentimento, é o que muda as nossas ações, é o que faz com que a gente olhe para o interior e não escolha pelas aparências. É o que transforma todas as coisas. Mas, se ficar à beira do caminho, nunca nós vamos conseguir agasalhar essa semente. E rapidamente ela é tirada. Porque imagina que nós estamos vivendo hoje, no século XXI, é a era da comunicação. A comunicação ela é tão veloz, que nós não somos capazes de processar todas elas. Esse excesso de informação virtual, hoje tudo é em tempo real, nós sabemos da guerra lá na Ucrânia, nós sabemos da fome, nós sabemos de tudo, de todos os povos, nós sabemos tudo, nós sabemos da vida de todo mundo, porque está tudo exposto ali dentro da tela. Nós podemos compartilhar a vida de todo mundo como se fosse próximos a nós, e nem são, mas é muita informação, até de aprendizado, tem muitas coisas boas ali dentro, que nós não conseguimos processar todas elas. Então, já viu o grupo da internet como que é? Coloca-se lá uma mensagem. Antes que todos do grupo leiam, é tanta mensagem colocada que aquela se perdeu. Depois a pessoa fala, mas puxa, eu botei ali. Não dá tempo de ler, não dá tempo de responder, não dá tempo de agasalhar. Assim é o coração à beira do caminho. É um coração que vai recebendo. E aí vem o semeador e joga a semente, mas rapidamente ela é tirada e é levada embora, outras coisas vão entrando no lugar. E não dá tempo de agasalhar. E se não dá tempo de agasalhar, não dá tempo de trazer da mente, da compreensão da mente para o coração. E aí aquela palavra que é vida, ela não vai trazer transformação na nossa vida, porque ela não vai produzir segundo a sua espécie. Aquilo que agasalhamos vai produzir segundo a sua espécie. Se agasalhamos amargura, sementes de amargura, ela vai produzir segundo a sua espécie. Se nós agasalharmos sementes de raiva, de vingança, ela vai produzir segundo a sua espécie. Se nós vamos agasalhar sementes de violência, ela vai produzir segundo a sua espécie. Mas se nós agasalharmos sementes de amor ao próximo, sementes, ela vai produzir segundo a sua espécie. E a semente do reino de Deus é uma semente que vai produzir paz, amor e justiça. É preciso que a gente agasalhe, que a terra seja capaz de agasalhar e fazer produzir. E é o Espírito que vem aquecer o nosso coração, como o sol aquece a terra. E as águas do Espírito que passam são as águas que vão dar o alimento e vão fazer crescer e brotar essa semente. Mas o nosso coração não pode estar à beira do caminho. Não pode estar desavisado, não pode estar fora do prumo, porque vai ser arrancada de nós e vai ser levada. O Evangelho vem para uma transformação profunda na nossa vida. Não é de imediato. A semente que nós plantamos, ela não nasce hoje. Nós plantamos hoje, nasce hoje. Ela tem um tempo de plantio. Ela tem um tempo para germinar. Ela tem um tempo para crescer. Ela tem um tempo para frutificar. E ela tem um tempo para sua colheita. Assim é a semente do reino de Deus. Uma vez agasalhada no nosso coração, ela vai produzindo. Ela vai criando raiz. Ela vai transformando tudo ali, até que dê fruto. E assim nós temos que viver, nós temos que agasalhar, nós temos que esperar em Deus, nós temos que deixar que o Espírito remova a terra, revolva a terra,
bote adubo, bote tudo. E com isso nós vamos para uma intimidade com Deus. Ele nos leva para essa intimidade, para que junto com Ele, essa terra vá sendo transformada, modificada, adubada, para que então chegue ao ponto da frutificação. A palavra plantada, essa é que nos leva para essa intimidade com Deus. E ela vai, assim como os nômades ficavam andando de um lado para o outro, buscando recursos naturais para o alimento, era para a sua sobrevivência. Assim nós também, o ser humano, ele tem a necessidade de crer inerente a ele mesmo. E vão buscar de diversas formas, né? Ou no próprio Deus, mas meio atrapalhado, ou o fato é que, de alguma forma, nós vamos buscar. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele é o pão da vida. Ele é o nosso alimento. Ele é o nosso lugar de aconchego. Ele é o jardim secreto. Ele é o lugar debaixo das asas do Senhor, é onde estamos seguros. Onde podemos criar raízes, deixar de andar de um lado para o outro, em busca de recursos naturais, em busca de recursos emocionais, em busca de recursos espirituais, porque todas as coisas estão contidas em Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Se Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o mantenedor de todas as coisas. E se Ele é o mantenedor de todas as coisas, não precisamos ir de uma terra para outra. Não precisamos ir atrás de recursos diversos de um lugar para outro. Ele é o nosso recurso. Jesus é o pão da vida. Mas para isso é preciso que o nosso coração seja trabalhado, seja edificado no nosso coração. Uma terra para que possamos então agasalhar a semente. Essa foi a primeira terra onde foi lançada a semente. Eu quero que você fique com essa semana de reflexão, numa autoanálise mesmo, diante da palavra. Seja sincero com você diante de Deus e se olhe para o seu coração. Como você está recebendo? Nós vamos ficar essa semana com essa reflexão. E na semana que vem nós vamos para uma outra terra. Porque aqui nessa parábola, Jesus dá diversas situações, até que ele chega numa situação ideal para nós. Mas eu quero dizer para você que nós vamos olhar todo tipo de terra. Em alguns momentos nós somos todos aqueles tipos de terra. Mas Jesus tem para nós a situação ideal. Porque a situação ideal é Ele mesmo. E é onde Ele quer chegar conosco. É onde Ele quer nos levar. É a salvação. É a vida eterna, a esperança. E viver na atmosfera do amor dEle. Amém? Nós vamos ficar com essa palavra, com essa analogia de Jesus. E na semana que vem nós vamos para outra terra. Vamos analisar uma outra terra. E vamos ver que mesmo nós sendo, né? Mesmo que sejamos, o nosso coração, a palavra diz que é mais enganoso do que todas as coisas. Mesmo que o nosso coração não seja a situação ideal, Deus busca um coração. E o Espírito de Deus sonda o nosso coração. Tão profundo que nós nem nós mesmos podemos chegar à profundidade que Ele chega. Porque Ele quer fazer de nós uma situação ideal. Ele é o nosso pão, Ele é o pão da vida. Nós não precisamos mais andar de uma terra para outra, para que possamos ser plenos. Nós somos plenos, podemos ser plenos em Cristo Jesus. Amém?
que essa palavra possa produzir hoje no seu coração. E que semana que vem, quando voltarmos para analisarmos a segunda terra, essa terra já seja, esse coração já tenha saído da beira do caminho. E que Deus possa, de fato, falar com você no profundo do seu coração. Amém? Senhor amado, Deus eterno, Senhor, a tua palavra é profunda, mas ao mesmo tempo é simples, Pai. Jesus falava com simplicidade para toda a multidão. Aqueles que tinham um coração desejoso, Senhor, compreendiam e agasalhavam a tua palavra. Nós não queremos um coração endurecido. Nós não queremos, Senhor. Por isso, nessa hora, eu oro para que o teu Espírito alcance cada um, Pai, que ouviu essa palavra agora, que vai ouvir depois, e depois, e depois, e em nome de Jesus serão muitos, e que o teu Espírito possa agir no profundo do coração de cada um. E que cada terra seja transformada, Pai, pela tua semente, a semente do teu amor, da tua paz e da tua justiça. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos promove esse tempo. Obrigada pela vida de cada um, Pai, que o Senhor possa derramar bênçãos sobre cada um. Bênçãos na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Que sejam alcançados, Pai, em nome de Jesus, pelo teu profundo amor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe profundamente essa semana, que o Espírito sonde profundamente o seu coração e traga transformação, que você possa agasalhar essa semente, que ela venha a produzir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tem muita palavra de vida lá, muita palavra para nosso crescimento, muita comunhão. Nós estamos aqui em comunhão. Se inscreva, ouça as palavras, passe adiante, compartilhe. Nós sempre conhecemos alguém que, assim como nós precisamos do nosso Deus, como a corça precisa das águas, assim também nós conhecemos outros. Comente essa palavra para que isso fique rodando lá em evidência e que outras pessoas, muito mais, que Deus possa acrescentar para que ouçam a palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus, que a paz do Senhor esteja no profundo do seu coração e até semana que vem.